Bom dia, bom dia, todos por aí. Estamos hoje em mais um episódio do Café com Penal. Dá para perceber, novo cenário, novo ambiente. Fazendo um teste aqui, meio de última hora, em formato podcast. Só me confirma aí, por favor, se áudio tá beleza, se vídeo tá tranquilo. Estou aqui acompanhando por outro celular, podem mandar suas dúvidas, suas perguntas. Tudo certo por aí? Como é que tá a imagem? Eu tô vendo aqui, tô até bonito, viu, velho? Gostei desse formato podcast. O que é que vocês acharam? Meus queridos, muito bom dia para vocês todos. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui, abrindo o espaço do nosso escritório para conversar um pouquinho com vocês sobre temas interessantes da prática da advocacia. Hoje falando de advocacia criminal, de advocacia em condomínio também. Chegando ao episódio número 120. 120 semanas ininterruptas, 120 semanas seguidas, trazendo para você os meandros da advocacia criminal, aquilo que a faculdade não te ensinou, que a pós-graduação não te ensinou. Quem te ensina sou eu, Caio Rangel, o fenômeno. Queridos amigos, sempre começo justificando a escolha da live do Palmas Mato. Estou lhe acompanhando aqui, viu? Alessandra, Henrique, Roberto Figueiredo. É porque hoje nós temos um ilustre convidado. Hoje vou falar sobre crimes em condomínio. Pense você, todo mundo vive aí em um condomínio, a grande maioria das pessoas vive em condomínio. A vida em sociedade, ela é turbulenta. Pense vocês as inúmeras peculiaridades que ocorrem dentro de uma unidade condominial que repercutem também em âmbito criminal. Furtos, roubos, enfim, obrigações administrativas. E hoje eu vou trazer meu ilustre amigo, meu irmão, meu parceiro de escritório, meu convidado, o doutor Tiago Santana, que é especialista em direito condominial, vai explicar para vocês uma atuação muito importante e, felizmente, aí, alta remuneração o Tiago vem recebendo nessa área de direito condominial. Pensem vocês que direito condominial eu posso atuar tanto no aspecto criminal quanto no aspecto administrativo, prestando assessoria aí aos órgãos. Tiago, meu querido, seja muito bem-vindo à nossa casa, inaugurando esse formato aqui diferente, distinto. Esse é o momento que você aí de casa compartilha a sua live, porque todo mundo precisa entender quais são as obrigações de um condômino, de um síndico, de uma administração em um crime ocorrido dentro da sua unidade. Vamos falar sobre dois aspectos diferentes. Tiago, você já é meu amigo, meu irmão de longa data, não é calouro no Café com Penal, já participou em outra ocasião, colocou seu melhor terno, seu melhor gravata, colocou um óculos, dada a estirpe do Café com Penal. Meu irmão, se apresente para essa galera aí. Diga quem você é e o que é que você faz para a gente começar o nosso Café com Penal. Eu sou especializado em direito condominial. É uma honra estar aqui mais uma vez. Tem uns 2 anos, eu acho que eu participei lá atrás. O Café com Penal sempre evoluindo, sempre crescendo. Prazer estar nesse episódio 120, não é isso? Hoje a gente vai falar sobre crimes no âmbito condominial. É uma coisa que está muito em voga, tem acontecido muitos acontecimentos aí atualmente aqui em Salvador e a gente vai dar uma pincelada sobre isso. Você é especialista nisso, trabalha nisso? Como é que é a tua assessoria? Como é que funciona Trabalhamos nisso. Aqui no escritório a gente faz um trabalho preventivo, um trabalho consultivo junto à administração. A nossa função é justamente prevenir, é deixar que o condomínio, que a administração fique à vontade para resolver problemas. Nosso trabalho é um trabalho de prevenção, de assessoramento ao síndico, aos administradores, para que o condomínio possa seguir, para que a administração tenha confiança na resolução desses problemas. Consultivo. Surgiu um problema no condomínio, ligam para você. Correto. Falando em surgir um problema em condomínio, começando o nosso Café com Penal, que a gente traz um convidado para dar uma rasteira nele. E aí, galerinha de casa, fique à vontade para mandar dúvidas. Todo mundo tem intercorrências no condomínio. Já advoguei e advogo em vários casos que ocorreram dentro da unidade do condomínio. Queria saber de você o seguinte, você com a experiência aí, eu sei, já conhece há muito tempo, mais de 10 anos, advoga para dezenas de condomínios aqui em Salvador e na Bahia inteira. Quais são os problemas mais comuns que acontecem dentro de uma unidade condominial, de um condomínio em si? A gente tem muito caso de furto. Furtos, problemas com drogas ilícitas, violência doméstica, infelizmente, é uma realidade muito presente nos condomínios. Infelizmente, tem uns casos de homicídio. Não vou dizer que são os casos mais comuns, mas pela gravidade é interessante que a gente exponha. Eu diria que esses casos são os casos mais notórios e mais comuns dentro de um condomínio em termos de crime. Maravilha. Vamos pensar o seguinte, então. Você presta assessoria para um condomínio, tem um contrato fixo, né, geralmente mensal. Perfeito. Não é por fato, não. Tem um contrato fixo para garantir o condomínio de qualquer intercorrência. Isso. E você está lá no seu escritório, está aqui no seu escritório, de repente o síndico liga dizendo que houve um furto no condomínio. Acho que é uma dúvida minha, inclusive, de muita gente.
ainda fora do âmbito criminal, o que é que o condomínio deve fazer? O condomínio tem responsabilidade sobre o furto? Vamos supor que meu carro está na garagem do condomínio, eu acordo quando eu vou no carro, não está os meus pertences. Certo. Primeiro, o que é que a unidade deve fazer? O que é que o condomínio deve fazer? Acho que é uma dúvida aí de todo mundo. Pode mandar essa dúvida, gente. Vamos para cima. O primeiro passo é o condomínio ter uma conduta proativa. Né? Recebendo a notificação, a ocorrência do condomínio, o condomínio tem que dar esse auxílio ao condomínio. Ao condomínio, ao usuário, ao visitante, ao funcionário, enfim, quem sofreu a vítima do crime. Verificar se houver câmeras de segurança, por exemplo, verificar a data de ocorrência do fato, o horário de ocorrência do fato. Caso identifique a ocorrência, o infrator, salvaguardar essas imagens. Lembrando que a gente tem toda uma regra geral de Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. Para essa guarda de imagens. Lembrando que o condomínio não pode fornecer essas imagens à vítima. Ele tem que guardar essas imagens. Notificar o condomínio de que identificou a ocorrência, identificou o momento do fato, que essas imagens estão guardadas. Caso seja necessário um fornecimento à autoridade policial, fornecimento à autoridade judicial, para que o condomínio, o visitante, enfim, a vítima, tenha esse conforto, tenha essa ciência de que essa prova está salvaguardada. É diferente da ocorrência de um furto no condomínio. Estamos fazendo um furto de terceiro. O furto de bem do condomínio, aí o síndico ele tem de ter uma conduta ainda mais proativa, pois ele é o representante legal do condomínio. Ele é que vai impulsionar essas investigações. Ele vai dar esse passo inicial, é ele que vai à autoridade policial, diferentemente do terceiro. Vê se eu entendi. Está pegando o gancho aqui da pergunta de Alessandra. Acho que é a mesma linha, Alessandra, né? Furto não tem tanto, mas o crime de dano é muito comum. Qual a responsabilidade? Seria no mesmo sentido, né? Mesmo sentido. Lembrando que já há decisões pacificadas do STJ, esse caso específico de dano a veículo em garagem. Hoje o condomínio ele responde apenas se houver previsão em convenção. Caso não haja previsão, o condomínio não tem responsabilidade sobre os veículos na garagem. Não é automático. Obviamente que um dano de terceiro a outro terceiro. Não, claro. Se for um dano provocado pelo condomínio, exemplo, infiltração onde o teto caiu sobre o veículo, obviamente que o condomínio ele foi ou omisso ou houve algum erro de gestão e que provocou esse dano. Aí sim ele responde. A responsabilidade é pessoal, é subjetiva, ela não é objetiva. Isso. Lembrando que o síndico ele tem responsabilidade civil e criminal. Então, se por um acaso isso ocorreu por uma omissão, uma negligência na gestão, ele pode sim ser responsabilizado. E nossa função é justamente evitar qualquer tipo de responsabilidade para o condomínio. Maravilha. Pegando o gancho, são dúvidas comuns, né? Surgiram várias aqui, só com suas respostas aqui. Primeiro, se você foi vítima de um crime de dano, de um crime de furto lá no seu condomínio, indico, né, que pegando o viés criminalista, que você se dirija à delegacia, registre um boletim de ocorrência, peça ao delegado para requisitar eventuais imagens, porque pelo que eu entendi de Tiago aqui, pela Lei Geral de Proteção de Dados, se um condomínio for na unidade e pedir as imagens, em tese não pode dar isso? Na administração. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege os dados pessoais. O que são dados pessoais? Nome, CPF, e ela tem um capítulo específico para dados sensíveis, que são dados biométricos. Os dados de filmagem são dados tipos biométricos, dado de face, dados sensíveis. São dados ainda mais protegidos. Então, se a administração identificou que há terceiros envolvidos, a administração ela não tem poder investigativo, ela não tem poder de polícia. Ela está ali apenas para salvaguardar aquelas imagens. Ela não tem de fazer julgamento se aquelas imagens devem ser ou não fornecidas à vítima. Ela deve guardar essas imagens, chegando à ordem policial ou judicial, fornecer essas imagens. Uma requisição do delegado ou o condomínio autoriza. Correto. Olha que coisa interessante aí. Se você, acontece muito isso, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês também, de problemas do condomínio, né? Às vezes furto de alguma coisa, de um bem de valor, do particular, muitas vezes, que citou bem, danos em garagem, né? Acontece demais, tem gente que não tem muita habilidade ao volante. E assim, o que é que eu indico? Se você foi vítima de um crime de dano, seu carro amanheceu batido, é óbvio que você vai querer a responsabilização de quem o ocorreu. Só que a responsabilidade não é objetiva do condomínio. Você deve procurar uma delegacia de polícia, fazer o registro de ocorrência, solicitar o delegado para requisitar as imagens do condomínio. Já outra dica importante, vá ao condomínio, vá à administração, notifique a existência de um suposto crime, de um suposto fato, para que a administração ela consiga preservar as imagens. Eu sei que os circuitos eles têm duração limitada, né? Não tem como ficar guardando o tempo inteiro. Então, é o que a gente sempre fala, tem uma investigação proativa.
Isso. por parte do advogado também. A gente fala muito isso em âmbito criminal, Tiago, tanto em âmbito da acusação quanto em âmbito da defesa. O papel do advogado hoje, no século XXI, ele não é mais inerte de esperar. Né? Claro que indúbio pro réu, quem alega deve provar, mas se você consegue substância para a sua tese, é importante você levar a unidade condominial, peças para preservar, caso tenha testemunhas, peçam para as testemunhas sejam notificadas, porque são coisas que acontecem o tempo todo. Tem dúvida aí? Ronaldo Nobre, podcast do senhor Caio. Senhor o quê, rapaz? Eu sou um garoto. Giovanda, Flávia, Alex, galerinha. Áudio tá beleza, microfone novo, vocês viram que a gente está testando aqui. Gostaram desse formato, preferem o formato tradicional. Hoje é bacana que dá para conversar ao vivo aqui com meu irmão, presencialmente, Thiago. Diga-me você. Há uma coisa muito importante sobre o que você falou, sobre buscar as autoridades policiais. Há uma confusão, muitos condôminos confundem a administração do condomínio com a autoridade policial. Acham que a administração do condomínio tem esse poder de sempre estar punindo, estar investigando. E não é bem assim. A administração do condomínio está ali para intermediar, mas dentro dos limites impostos ali pela legislação e pela comissão. O síndico não tem qualquer obrigação de realizar trabalho investigativo, muito menos condenatório. Então, assim, exemplo, há uma questão muito forte com barulho. As pessoas acham que o barulho ele tem de ser investigado pelo condomínio, o condomínio tem de combater, quando muitas vezes o barulho é impossível de detectar, são barulhos pontuais. Então essa confusão é bom que seja desmistificada, essa atribuição do síndico e da administração, e quem tem a atribuição de investigação é a polícia. Não, perfeito. Primeira coisa, não seja síndico, primeira coisa. Estamos aqui com um síndico, além de advogado na área condominial, ele é síndico, assim, não consigo entender como alguém pode ser síndico de alguma coisa. Às vezes nenhum. Brincadeira. Porque a gente tem, não sei porquê, isso é cultural, Thiago, parece que o síndico é o resolvedor de todos os problemas, né? Tem um barulho 3 horas da manhã, liga para a polícia, não, liga para o síndico. Faz sentido isso? Nenhum sentido, até porque a gente tem inclusive órgãos específicos aqui na cidade, em Salvador, a gente tem, que tem a atribuição, que tem a competência para fazer esse tipo de investigação. Bom, né? Hoje foi a SEDU, salvo engano, é a SEDU hoje. Então, assim, o ideal é que, óbvio, reporte à administração. Se a administração tiver capacidade tiver um decibelímetro, tiver um funcionário treinado, mas a gente tem que entender também que os funcionários da administração, eles têm as especificidades dele também. O porteiro, ele não é investigador. O supervisor, entendeu? Eles estão ali nas funções dele específicas. Eles não estão ali para investigar, nem muito menos punir condôminos, entendeu? Isso é importante, gente. Assim, não ligue para o seu síndico, coitado, 3 horas da manhã. Nem bata na porta dele. Ele não tem poder de investigar, não tem poder de condenar, não tem poder de punir. O que pode acontecer é abrir eventual processo administrativo para eventual sanção, mas ele não tem o poder de chegar lá e desligar o som de quem quer que seja. Eu acho que recai sobre o síndico uma responsabilidade social muito grande. Eu sempre via isso, por isso que eu nunca quis ser síndico, brincadeiras à parte, que 3 horas da manhã está tendo alguma coisa o síndico tem que resolver. Não tem que resolver. O síndico tem outras deliberações, tem outras responsabilidades, assim como o porteiro tem as suas responsabilidades. E pegando o gancho aqui, quais tipificações que o síndico pode cometer? Gente, isso é importante, tá? Primeiro, como bem disse Thiago, o síndico não é... A administração em geral, ela não tem o dever de investigar, ela tem o dever de cumprir decisões judiciais. Então, a partir do momento que há uma decisão judicial e o síndico descumpre essa decisão judicial, aí ele vai incorrer no crime de desobediência, ele pode incorrer num crime de obstrução da justiça, ele pode incorrer num crime até mesmo de omissão de socorro, como qualquer pessoa, não só o síndico, que não notifica a existência de um crime que está acontecendo ali em um flagrante. Então, o síndico ele tem deveres condominiais, mas não tem deveres criminais, pelo menos não do ponto de vista objetivo. Diz que o som caiu, tá me ouvindo? Não? Acho que tá ok aqui, gente. Confirma aí, por favor. Se o som caiu, a gente chega mais perto ou fica gritando aqui. Confirma, por favor, se o áudio tá beleza. Pra gente tá tudo bem aqui. Doutor Matheus Bicê, doutora Lília, doutora Marcela, Vitor Hugo. Ninguém falou mais nada, acho que tá ok. Confirma aí, dá o joinha aí. O som tá ok. Valeu, Ale. A Ale, que para quem não sabe aí, é nossa aluna da Escola de Advogados Criminalistas. Tem muita gente da EAC aí. Em breve, viu, gente? Em breve, doutor Matheus. Nós vamos fazer um curso prático da advocacia criminal, já estou aí, entramos no projeto 30 dias. 30 dias de conteúdo da prática da advocacia criminal, começando hoje. Matheus, gostou da gravata? Foi, irmão? Eu me inspiro nos seus looks, meu velho. Um beijo, meu irmão. Bem-vindo aí à nossa live. Tiagão,
Massa, nosso bate-papo, velho. Tirando várias dúvidas minhas de LGPD, já falamos de direito condominial, já falamos de direito penal, direito de tudo, tudo é interligado. Condomínio acontece E condomínio acontece literalmente tudo. Isso é importante que muita gente, não, só em classe social baixa. Não existe isso, tá, gente? Esse seletivismo, ele não existe. Onde tem ser humano, tem conflito. Onde tem ser humano, tem que ter a intervenção, muitas vezes, de um órgão policial. A gente falou aqui de furto, de dano, de crimes contra o patrimônio, que são comuns. Você dividiu uma coisa que eu achei interessante, a obrigação do condomínio, que são dois grandes gêneros. Uma coisa é fato entre terceiros, o condomínio tem que só atender às requisições, e outra coisa é o fato ocorrido com bens do condomínio, que a conduta tem que ser um pouco mais proativa, né? Pegando esse gancho, meu irmão, outra coisa que acontece muito, você citou no início, e aí é um tema muito sensível, até fiz uma publicação ontem sobre violência doméstica, alterações na Lei Maria da Penha, muito boa, para pegar esse gancho. A gente sabe, infelizmente, que vivemos em uma sociedade extremamente machista, né? Existe aquela máxima absurda, ridícula, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então, historicamente, pelo machismo, se convencionou a não denunciar coisas que acontecem entre quatro paredes, mas me parece que a coisa, felizmente, agora vem mudando. Queria saber, do ponto de vista criminal, administrativo, Tiago, qual é a obrigação do condomínio? A suspeita de uma violência doméstica familiar, que infelizmente acontece demais, então, mulheres, o que é que vocês devem fazer e o que é que o síndico deve fazer para auxiliar vocês nesse tipo de fato? Na verdade, desde 2020 há uma lei estadual, né, a 14.278, que impõe a obrigação ao condomínio de denunciar esses tipos de casos, de violência doméstica contra mulheres, a crianças, adolescentes, idosos. E essa obrigatoriedade ela vem também com punições. A lei ela diz que a administração, os administradores, os síndicos, os representantes legais do condomínio, eles têm a obrigação de denunciarem qualquer tipo de fato de violência doméstica nesses moldes em até 24 horas após a ciência do fato. Além disso, ela impõe também questões preventivas, a exemplo de o condomínio ser obrigado a fixar avisos e comunicados nas áreas comuns. Todos os condomínios residenciais de Salvador são obrigados a fazer isso. Os que não fazem, então... Os que não fazem estão sujeitos a penas de advertência ou multa, certo? Isso pode ser imputado aos administradores, aos responsáveis legais? Pode. A priori, isso vai ser imputado ao condomínio e, obviamente, os condôminos podem buscar, se houve negligência, omissão, enfim, do representante legal, do síndico, do administrador do condomínio, esse regresso, essa ação de regresso. Então, tendo ciência da ocorrência de algum fato, não cabe ao condomínio apenas resguardar imagens nesse caso. Perfeito. Cabe ao condomínio aos administradores do condomínio, aí sim ter uma atitude ativa, proativa, de comunicar às autoridades. Disque 100, Disque 180, Disque 180 violência contra a mulher, Disque 100 violência doméstica. É importante que todos os administradores, todos os síndicos de condomínio tenham essa ciência. E aí, mais uma vez, vem o papel do advogado. O advogado tem de informar isso ao condomínio. O síndico, gente, não às vezes ele pode ser formado em direito, pode ser formado em contabilidade, mas em geral não é da área, né? Em geral eles precisam desse auxílio, precisam dessa ciência. Então, orientação jurídica. Com certeza. Não, bacana, gente. É um tema muito sensível, a gente falando de violência doméstica familiar, que ocorre entre quatro paredes. Nós sabemos que a violência doméstica familiar, ela ocorre entre quatro paredes. Violência física, violência moral, violência sexual, violência psicológica. Vivemos em sociedade ainda extremamente machista. Nós somos moldados em sociedade machista. A gente luta contra o machismo todos os dias. E nós temos, como disse Thiago, uma lei estadual hoje que obriga as unidades a fixarem no condomínio, na portaria, em locais visíveis. Nas áreas comuns, locais visíveis. A gente teve um caso recente, porque assim, não cabe ao administrador apenas receber a ocorrência. Tendo ciência de que forma seja, tem de se dar notícia, tem de se noticiar. Nós tivemos um caso recente em que um supervisor de área, ele captou manchas de sangue pelo piso. Certo. E aí ele mesmo tomou a iniciativa de investigar e foi fazendo toda a trilha das câmeras e achou que tinha ocorrido uma violência no hall do andar. Ele foi monitorando a parte do elevador e tal até chegar ao hall do andar. Noticiou isso à administração, a administração de imediato fez
o registro junto às autoridades. Não, maravilha. Fazer um registro aqui, ó, doutor Ricardo Xavier, meu irmão, um abraço. Doutor Elmar Lima, nosso parceiro. Tá faltando você aqui, viu, Elmar? Doutora Janine Guanais, a mulher mais maravilhosa e perfeita do mundo. Doutor Marcos, doutora Bruna. Galerinha, estou sentindo falta das dúvidas aqui, tá? Estamos falando de problemas em condomínio. Todo mundo aí que vive em condomínio sabe que tem problema todos os dias. Eu, como advogado criminalista, já atuei. É interessante que esse tema, ele tem várias frentes para um advogado. O advogado pode atuar na defesa de alguém acusado, investigado de um crime ocorrido, suposto crime ocorrido em uma unidade condominial. Pode atuar também na defesa da vítima, já atuei em alguns momentos na defesa da vítima. E pode atuar ainda na defesa, entre aspas, do condomínio, né? Acompanhando o condomínio. Vez por outra, nós temos acesso a casos midiáticos, advogamos em alguns casos que há um apelo midiático. Nossa postura enquanto advogado não é procurar holofote, é procurar resolver os problemas. E a gente sabe que muitas vezes o condomínio não sabe bem o seu papel e acaba atrapalhando a investigação e acaba tendo realmente problemas, né? Ou seja, se for requisitado alguém para ser ouvido, tem que ser ouvido. Como é que funciona isso na prática? Você encontra restrição dos síndicos? Como é que funciona isso? Há algumas dúvidas interessantes. Sobre a questão de oitiva, nós aconselhamos, na verdade, aconselhamos e acompanhamos todo funcionário, porque nossa advocacia não é somente voltada para o administrador, para o síndico. Nossa advocacia é voltada para todo o condomínio. Há pouco tempo tivemos um caso, inclusive, midiático, onde foi requisitada a oitiva de alguns funcionários e nós acompanhamos esses funcionários para dar todo o suporte, porque o funcionário ele vai, às vezes, sem saber o que vai acontecer na delegacia. Infelizmente, a delegacia é considerada por muitos um ambiente hostil. E nós acompanhamos, nós fazemos damos todo esse suporte, porque é importante que os funcionários do condomínio também se sintam à vontade para prestar um bom serviço aos condôminos. Então, foi solicitada a oitiva de algum funcionário, primeiro nós nos informamos com a delegacia sobre o que se trata, comunicamos à administração e aí sim acompanhamos o funcionário na delegacia. Interessante entender isso, gente. Assim, é um nicho de advocacia também, você trabalhar nessa área, entender o que é que você precisa fazer para um condomínio com assessoria jurídica organizada, ele é muito melhor. Eu queria que você explicasse para essa galera, então, em que consiste essa assessoria ao condomínio. Temos aqui, Thiago, um público formado de advogados, de estudantes de direito, mas acho que a maioria aqui já é advogado e muita gente procura nicho de atuação, né? Todo mundo vive em condomínio, às vezes precisa também de um apoio jurídico. Um condomínio quer contratar uma assessoria jurídica. Quais seriam as obrigações, entre aspas, obrigações do escritório que vai trabalhar? Abrange o quê? Assim, convenção coletiva, assembleia, essa parte administrativa, aí também acompanhar o síndico em uma oitiva, como é que é isso? Aqui nós fazemos praticamente tudo em relação à prevenção e assessoramento de condomínios. Desde comparecimento em reuniões com o Conselho Fiscal, Administrativo, síndicos, treinamento em lei geral de proteção de dados, a confecção, análise de contratos, que é muito importante. Muitos condomínios não se atentam a isso, mas já pegamos diversas questões, diversos problemas por contratos mal feitos, mal amarrados, prejudiciais ao condomínio. A análise de convenção, regimento interno, infelizmente, muitos condomínios têm convenções de regimento interno antigos. Tivemos um caso agora de um regimento interno, agora não, há pouco tempo, de um regimento interno da década de 70, pré-constituição, com a previsão de subida de funcionários, enfim, pelo elevador de serviço, e o condomínio foi notificado pelo Ministério Público do Trabalho, porque isso foi considerada uma ação... Claro. Então, assim, nós temos toda essa gama de serviços. E acho que o principal fator da assessoria é auxiliar o síndico. Toda e qualquer dúvida, pareceres orais, pareceres escritos, dúvidas trabalhistas, dúvidas tributárias, crimes ambientais. Temos um caso enorme aqui na Linha Verde de um crime ambiental, de um condomínio que, infelizmente, os condôminos invadiram a área de manguezal. Então, tudo isso passa pela assessoria jurídica da Bacana. Mandar um abraço aqui para a advogada Frida Carla, excelente essa discussão. Doutora Alessandra pergunta se tem diferença entre o síndico terceirizado, que é o contratado, né, hoje é muito comum, e temos o condomínio legal, que aceita o condômino legal que aceita o encargo. É tudo igual? Bom, o síndico terceirizado, como ela disse, ele
eleito pelos mesmos moldes do síndico condômino. Ele vai... Assim, o Código Civil ele não faz distinção, ele permite que o síndico seja condômino ou não. É uma dúvida também muito comum. Se a convenção proíbe... Enfim, a convenção não tem... Ela, hierarquicamente, ela está abaixo do Código Civil. Então, o Código Civil ele permite que seja condômino ou não. O síndico, ele sendo condômino, ele pode, inclusive, ser remunerado ou não. Depende do que a convenção estabelecer. O síndico terceirizado, a diferença é que ele tem um vínculo mais impessoal. Ele, para ser destituído, por exemplo, ele vai obedecer o mesmo procedimento do síndico condômino. A diferença é que ele vai ter um contrato estipulando quais são os horários, vai ser uma coisa mais profissional. Mas a rigor não tem muita diferença não, as responsabilidades são as mesmas. Não, bacana. Achei interessante esse trabalho, principalmente preventivo, né? A gente na advocacia criminal é muito acostumado a trabalhar com a questão repressiva. O crime ocorreu, o suposto crime ocorreu, vai defender, vai acusar, mas na vida, né? Todo mundo diz que prevenir é melhor do que remediar. E essa prevenção vai desde o treinamento, você falou interessante, assim, da Lei Geral de Proteção de Dados, desses procedimentos que devem ser feitos, fixar o aviso. Só voltando aqui, você falou Disque 180, para as mulheres aí que eventualmente sejam ou saibam, ou quem quer que seja, que saiba de uma violência doméstica e familiar contra a mulher, tem por obrigação, né, fazer essa comunicação, não só moral, mas também jurídica, sob pena de omissão de socorro, a depender do caso. Mas só repete para a galera aí que perguntaram aqui quais são os canais de comunicação para fazer essa denúncia. Disque 100 e Disque 180. Disque 100 para violência doméstica e Disque 180 para violência contra a mulher. Aí já vai direto lá, faz o registro. Isso. Não, bacana. Disque 100 São e Disque 180, canais canais especializados de comunicação e de notificação de ocorrências para você que sabe ou está sendo vítima de violência doméstica familiar. Conte aí com o nosso apoio, inclusive jurídico, tá, gente? Outras perguntas aqui, a galera tá mandando várias perguntas. Quero saber dúvidas no condomínio, gente. Não é só criminal não, tá? Pode ser outro tipo de dúvida aqui. Estou aqui para apertar Thiago, quero nem saber. Uma dúvida que eu sempre tive, Thiago, assim, por atuar na área criminal, muitas vezes oficiais de justiça, agentes do Estado vão cumprir ordens, né, judiciais, policiais, enfim, dentro da unidade. Vamos supor que existe uma ordem de busca e apreensão na minha casa. Né? O oficial de justiça vai bater lá e eu dou um aviso, ó, não entra ninguém. Como é que fica o condomínio? Muito comum. As administrações me reportam, vez ou outra, com uma certa frequência, que o condomínio X nos deu aqui uma ordem de que não quer receber correspondência, que não é para o condomínio receber correspondência, isso inclui, obviamente, ordens judiciais, citações e intimações, e que também não querem receber oficiais de justiça. Gente, oficial de justiça, ele não pede permissão, não. Primeiro, a administração do condomínio ela não tem poder algum de barrar nem oficial, nem autoridade policial comandada. Tive um caso agora, essa semana, que o oficial de justiça chegou na administração, a administração tinha essa ordem no condomínio, só que a administração permitiu, a administração me consultou antes, claro, e a administração permitiu a entrada. O que acontece com o oficial lá na residência do condomínio é um problema entre o oficial e o condomínio. Se o oficial vai deixar a intimação por baixo da porta, se vai bater, se vai arrombar, chamar a polícia. Enfim, a administração não pode obstruir a entrada do oficial de justiça, nem da autoridade policial, se ela estiver comandada. Tivemos uma situação também que o síndico me ligou às 11 horas da noite para questionar sobre uma condômina que chamou a polícia à sua unidade, enfim, por alguma ocorrência. Se ele tinha ou não que autorizar a entrada policial. Obviamente que sim, o condomínio ele apenas ele é um lugar onde a pessoa reside. A autoridade policial ela não pode ficar perambulando, na verdade, pela área comum. Ela deve se dirigir diretamente à residência daquele que a chamou. Maravilha. Sobre pena de desobediência, de resistência, se tiver violência ou ameaça, existem obrigações, gente. Ordem é para ser cumprida, não é para ser questionada. Se cumpre a ordem, eventual legalidade, eventual justiça da ordem é discutida em sede judicial. Então, não é só o síndico que recebe ligação de madrugada, não. O advogado também, né? Recebemos, a depender da gravidade. Pergunta fantástica aqui, ó, cara. Tinha bom tema para a gente discutir aqui até amanhã de manhã. Em condomínios, é comum ter grande número de animais, principalmente cachorros e gatos. Perfeito. Em caso de suspeita de maus tratos, qual deve ser o posicionamento do condomínio? Eu vou ampliar a discussão para trazer um caso meu particular. Eu morava em um condomínio, a gente tinha um cachorro, aquela raça Cocker Spaniel, uma coisa assim, não sei nem como é que fala, e a administração proibiu
o cachorro pelo porte do cachorro e não um cachorro de grande porte. Primeiro, até onde vai esse limite da administração de proibição? E segundo, em caso de suspeitos de maus tratos, que a gente sabe que acontece também, qual o posicionamento do condomínio? Vamos lá. Sobre essa disciplina de pets, de animais domésticos, a gente tem também uma lei municipal, não só municipal, temos leis federais também, que hoje disciplinam essas questões. A lei municipal aqui de Salvador, ela trata sobre animais de pequeno, médio, grande e grandíssimo porte. E ela estipula qual a área que esses animais podem ocupar. Porque pela metragem de cada animal, ela estipula a questão de peso, de metragem, de tamanho. E ela estipula qual é o espaço mínimo que esses animais podem ocupar, certo? O condomínio ele não pode, e mais uma vez, a convenção ela tem hierarquia, ela não é hierarquicamente superior à legislação pública, à legislação municipal, estadual, enfim. Então, se o animal ele está em um ambiente adequado ao seu tamanho, o condomínio, infelizmente não, o condomínio não pode proibir. O que o condomínio tem de dispor é vigiar a questão da legislação municipal. A gente pega muitos casos aqui de condomínios que querem obrigar o tutor a carregar o pet, o animal, no colo, a descer pela escada. Tudo isso hoje é considerado maus tratos, abusivo, porque a legislação em relação ao bem-estar dos animais evoluiu muito, graças a Deus. Então o condomínio ele não pode criar mais restrições do que a legislação pública já criou, sob pena de responder por isso, sob pena da administração e do síndico, o representante legal, responder por isso. Perfeito. Em caso de maus tratos, mais uma vez, conduta proativa, o condomínio deve notificar as autoridades policiais, deve notificar as autoridades ambientais, devem ter essa conduta proativa. Lembrando que hoje os animais eles podem transitar em áreas comuns, desde que obedecida a questão da segurança da comunidade, de terceiros. Focinheira, a legislação já prevê quais são os animais, os bravios. A legislação prevê também questão de tela para gatos, locais onde tem de ser telado. Então, assim, já há uma legislação completa sobre isso. Hoje em dia já... Respondendo a pergunta da galera, show de bola. E pegando o âmbito criminal aqui, gente, você perceba que os direitos se interligam. O advogado, eu sempre brinco, eu só estudei direito penal, mas a gente tem que entender de tudo. Maus tratos animais, todos sabemos, é crime. E não é um crime pequeno, não é crime de menor potencial ofensivo. Recentemente, a pena, em caso de maus tratos de gatos e cães, chega a 5 anos, tá, gente? Mais grave de que lesão corporal grave, por exemplo. Então, você agredir uma pessoa, muitas vezes, tem pena menor do que maus tratos a cães e gatos. E eu concordo, tá? Os animais são melhores do que muita gente, infelizmente. E eu tenho uma gatinha, a doutora Nina, a Janine deve estar com ela aí, que se alguém maltratar, meu irmão, vai ser legítima defesa de terceira, eu não estou nem aí. Então, o crime hoje de maus tratos a cães e gatos chega a 5 anos, tá, gente? Se ocorre na morte de animal, que a gente sabe o que acontece, ainda há aumento de pena. Então, a legislação ela realmente mudou muito, né? Animais eram tidos por coisa, por objeto, hoje são seres sencientes, que têm direitos, cada vez mais direitos. Discute-se muito a questão do abate, as questões religiosas, as questões culturais, né? São discussões para uma próxima live, mas é bacana. Mais uma pergunta, galerinha, vamos mandar uma pergunta aqui, que já está no nosso horário, 9 horas da manhã, viu? Tiago precisa trabalhar, ganhar dinheiro, que o homem é estourado. Mais uma pergunta, e quem quiser ir para a gente se despedir daqui a pouco, Tiagão. Barulho de crianças na frente de residências após as 20 horas. O que é que pode ser feito pelo síndico? De criança ou de qualquer coisa? Qualquer tipo de barulho. Bom, mais uma vez, a gente também tem uma legislação... E um abraço aqui ao doutor Cristiano, nosso advogado também. Seu genitor, mandou um abraço a você. Um abraço, forte abraço. A gente tem também uma legislação municipal que trata sobre questão de volume, né, de barulho. Essa legislação ela serve para tudo, não só para barulho de crianças, barulho volume em geral. Ela trata sobre questão de obras, que também é uma coisa bem complexa. Horários, né? Horários, enfim. Questão de barulho em condomínio é muito complexo. Por quê? Mais uma vez, prova. Como é que o condomínio ou o condomínio consegue comprovar? Decibelímetro, aí você tem se o decibelímetro estava no local correto, operando, enfim, uma série de fatores. Objetivamente falando, a legislação ela impõe o limite de decibéis até determinado horário e altera que até 10 horas da noite
e altera esse limite, diminui esse limite a partir das 10 horas. Então, independentemente de ser criança, de ser idoso, de ser jovem, há limites para a emissão sonora aqui em Salvador. Ultrapassado esse limite, obviamente o síndico ele pode, a gente sempre indica fazer uma notificação informativa, sem caráter punitivo, naqueles moldes quase pedindo desculpa ao infrator para mostrar toda a boa-fé do condomínio na resolução da questão. Infelizmente, se o barulho persiste, é um barulho contínuo, há provas de que esse barulho está ocorrendo, o síndico ele pode, nos limites do Código Civil e da Convenção, aplicar uma notificação punitiva. Né? Infelizmente, se o condomínio... Esse é o limite do condomínio. O condomínio não pode ir lá botar uma mordaça na pessoa, nem desligar o som, nem fazer nada disso. Isso é importante. Já, isso cabe à autoridade policial, judicial, porque também há uma contravenção penal de perturbação da ordem e sossego, é processo, vai para o juizado especial criminal. Correto. Então, o síndico não tem poder de interferir na autonomia da vontade. O síndico, a administração, não pode ir lá, que muita gente exige, vá lá e desligue. Correto. Vai prezar pela segurança dele. Às vezes joga nas costas dos funcionários, quer que o porteiro faça essa intervenção. Gente, isso aqui é educativo também. Então, Tiagão, antes de finalizar, queria agradecer essa galera toda aí, primeiro por comparecerem, por mandarem as dúvidas. Queria saber o que acharam desse formato pseudo-podcast, né? Estamos aqui em obras, conhece o Thiago, a gente é parceiro do escritório. Vamos ainda colocar a TV, o quadro também ainda não consegui colocar, mas em breve estaremos aí com a casa arrumada para fazer outros episódios desse tipo, não só no Café com Penal, como em outros quadros. Queria saber se ficou boa a imagem aí, não esteticamente, né? Porque está todo alinhado, está bonito, eu estou mal acabado. Mas ficou bom áudio, ficou bom vídeo, o que acharam dessa dinâmica aqui? E, claro, do tema também, achei muito bacana. Muita gente aqui, Tiago, agradecendo pela sua participação, um tema muito interessante, parabéns, mais uma grande live. Oficial Sanderson, será que é oficial de justiça? Oficial Sanderson. Sanderson, meu irmão, obrigado por todo o apoio, meu velho, um grande beijo. Doutor Luan tá por aí, um grande abraço. Janine, você é parcial, viu? Ficou ótimo. Até outra parcial aqui, doutora Ana Guzmão. Apelido de Ana Guzmão é Bia. Elmar Lima, muito bom, parabéns, achei incrível. Eu adoro elogio, acho que eu sou vaidoso demais. Acho que o professor é assim. Mas se merece, não? Merecemos. E galerinha, vocês sabem, né? Café com Penal, conhecimento gratuito. Em breve teremos um curso gratuito de prática da advocacia criminal. Já estou preparando ele faz uns 2 ou 3 meses, final de julho, que vai ser também o lançamento da próxima turma da Escola de Advogados Criminalistas. Galera, lembrou, hoje à noite ainda vou participar da live Imersão Criminal, galera de feira, massa. Hoje, 8 horas, estarei na live também. A gente não para não, pai. Criminalista é assim, criminalista estourado como eu, então é fenômeno. Meu irmão, queria te agradecer por disponibilizar seu tempo. Eu sei que tempo é um artigo cada vez mais raro para advogados bem-sucedidos como você, especialista em direito condominial. Pode perceber aqui que eu dei várias rasteiras nele, não consegui. Na próxima, quem sabe, vou jogar no Google algumas perguntas melhores. Mas é um tema que é muito interessante mesmo. Todos nós vivemos em condomínio, temos problemas condominiais, das mais variadas espécies, cíveis, criminais, administrativos. E queria te agradecer, mandar um beijo aqui para a doutora Mara. Estão lindos. Obrigado, mãe. Mãe é mãe. Manda um abraço para essa galera, considerações finais, tem alguma outra coisa que você queira complementar? É um prazer meu, é sempre muito bom bater um papo com pessoas que têm tanto conhecimento na área do direito. Adoro o formato do seu programa, sempre que posso acompanho. E continue, não pare não. Valeu, gente. Um beijo grande. Lembrando, é só printar. Quem quiser te seguir o escritório, como é que é os arrobas? Eltis Advogados. Fala devagar. LTS Advogados. LTS Advogados. E Thiago Moura Santana. E Thiago Moura Santana. Sem H, Thiago Original. LTS Advogados, Thiago Moura Santana. Isso. Especialista em direito condominial, uma área muito específica, e percebam a amplitude, a vastidão do conhecimento que esse cidadão tem na área. Parabéns, irmão, pelo seu trabalho. Obrigado por participar do primeiro formato podcast. A galera gostou, viu? Galerinha, um beijo grande. Até a próxima. Agora eu vou ter que sair aqui para desligar, porque ainda não estamos automatizados. Beijo, fique com Deus. Só printar, marcar Caio, fenômeno, Thiago, fantástico. Beijo grande, fique com Deus. Até a próxima. Valeu, gente. Tá parecendo Jornal Nacional quando fecha.